Estamos ao vivo. Vamos ver. Está ok aqui. Deixa eu só confirmar se estamos realmente ao vivo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Vamos lá. Ver se estamos realmente ao vivo. Estamos ao vivo. Ao vivo. Então vamos lá. Então, bem-vindos aí quem estiver assistindo para a nossa live, né, de uma série de conteúdos que eu vou disponibilizar para vocês aí, para profissionais do mundo do vinho. Na semana passada, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente teve lives sobre relacionada a negócios do vinho, a live sobre como iniciar na profissão, né? Quais são as possibilidades de profissão no mundo do vinho. A gente teve live sobre a importância do vinho na enogastronomia, como empreender no vinho, né? Em vários ramos, mas especificamente a gente falou sobre delivery de vinhos, né? A gente teve também uma aula sobre sommelier de importadora, técnicas e muitas outras coisas que podem ser utilizadas. Hoje eu vou falar um pouco sobre técnicas para montagem de carta de vinhos, né? Carta de vinhos, o que a gente precisa conhecer para montar uma carta de vinhos legal. Primeira coisa, vamos lá, sem demora, sem mais delongas, não interessa. A primeira coisa que a gente precisa entender qual é a função da carta de vinhos, né? Comentem aí se vocês sabem. Cara, qual é a função da carta de vinhos? Muita gente se confunde, acaba não entendendo exatamente, né? Para que serve uma carta de vinhos e qual é a função dela. Eu digo que é bem básico, bem simples, tá? A função da carta de vinhos é vender e fazer, né? Vender barra substituir, né, o sommelier ou o responsável pela adega, né? Essa é a função da carta de vinhos, tá? E por isso você precisa ter em mente que ela precisa ter alguns conceitos, ela precisa ter algumas informações mínimas, né, necessárias para que haja para que você consiga, né, ter uma carta de vinhos boa, que ela execute a função. Então, pessoal, quem está ao vivo aí, comenta aí se está tudo ok com o som, por favor, para que eu possa dar sequência aqui. Então, primeira coisa que você tem que ver, carta de vinhos em restaurante, qual é a função dela, né? A função dela é vender, tá? A função da carta de vinhos é vender vinho e substituir o sommelier, tá? E aí a gente pensa, quando a gente fala em vender vinhos, né? Existem alguns elementos, a gente ainda vai falar disso aqui, mas existem alguns elementos que são fundamentais para que o processo, né? A gente precisa entender que tem elementos que estão ligados, né? Justamente a experiência do cliente, então alguns conceitos fazem parte de todo o processo de experiência, tá? E outros conceitos e alguns elementos fazem parte do processo de compra, como, por exemplo, nome, preço, região produtora, tudo isso vai facilitar para que o cliente consiga executar a compra. Imagine que o sommelier não está na hora no estabelecimento, você não tem a pessoa responsável ali pela carta de vinhos, né? É importante aí que a carta de vinho tenha elementos suficientes para que o cliente consiga fazer sua escolha sem muita preocupação, né? Vamos lá. Existem alguns modelos, né? Alguns modelos de carta de vinhos, tá? Quais são esses modelos? Existem alguns padrões, né? Normalmente você tem cartas de vinhos, né, temáticas, né, que são cartas de vinhos, por exemplo, só vinhos orgânicos, né?
você tem ali só vinhos orgânicos, ou seja, é a carta que está envolvida em um determinado tema, só vinhos naturais, né? Então, essa possibilidade aí dos vários modelos de carta, né? Cartas temáticas, você está dentro de um restaurante, e o restaurante é um restaurante italiano, então ele tem ali só vinhos italianos, então isso é uma carta temática de vinhos italianos, né? A carta pode ser mista, né, que é uma mistura da carta mais diversificada, né? Diversificada, ela é diversificada e temática ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, são as cartas de vinhos que apresentam aí abas, né, com itens, né, que sejam, por exemplo, dentro da carta de vinhos tem uma seção sobre vinhos orgânicos, uma seção sobre vinhos biodinâmicos, né, e assim vai. Então, você tem ali uma seção que foge um pouco do trivial, dessa colocação normal da carta, né, e a carta que não ela é uma carta diversificada de vários países, então você tem ali quase todos os países disponíveis e tal, né? Dependendo do estilo de carta, você vai ter um tipo de movimentação, um tipo de necessidade técnica ali, de conhecimento da brigada, para que você consiga realmente ter resultados com essa carta, né? Todo mundo aí tá assim, vamos lá, tá? Então, quando a gente fala disso, né, eu trouxe aqui alguns modelos comuns, são as cartas temáticas, as cartas mistas, né, que é uma carta diversificada ou misturada com carta temática. Ela pode ser carta rasa, né, que é uma carta que tem apenas uma safra dos vinhos, né, é a famosa carta rasa. Tá, deixa eu só arrumar isso aqui. Rasa e a profunda, né? Carta rasa. Apenas uma safra de cada vinho ali, então você não tem muitas safras de um mesmo vinho. Já na carta profunda, você pode encontrar 2, 3, 4 safras de um mesmo vinho. Por exemplo, um Brunello, mesmo produtor, mas de 3 anos diferentes, tá? É o que nós chamamos de carta profunda, tá? Como é que eu faço passo a passo, né, para montar uma carta de vinhos? Então, tem o seu, mas eu considero que tem alguns elementos que são importantes para que você não esqueça nada desse processo, tá? Primeiro, você tem que levantar, né, as questões conceituais, tá? O que são as questões conceituais? A cozinha, né, da casa, qual é o conceito, né? Estamos falando de uma gastronomia brasileira, internacional, estamos falando de um bistrô de comida francesa, né? Todas essas partes conceituais. Por quê? Porque a carta tem que ter o mesmo conceito, tem que conversar com a cozinha, né? Ela tem que ter esse mesmo conceito. Então, não dá para ter uma cozinha toda italiana, de pratos italianos, e não ter vinhos italianos ali. Então, a carta tem que conversar na questão do conceito com a cozinha do local, tá? Existem outras questões aí que é estrutura, né? Estruturais, tá? Nas questões estruturais, nós temos que levar em conta investimento, ou seja, quanto que quanto que tem disponível para se investir nessa elaboração, montagem dessa carta de vinho. Então, por exemplo, algumas cartas elas vão ser mais caras. Uma carta profunda, né, ela tende a ser mais cara. Uma carta temática, ela tende a ter uma necessidade de que os colaboradores, que a equipe conheça mais sobre o determinado assunto em que a carta é temática. Por exemplo, uma carta de vinhos italianos, poxa, ela requer, no mínimo, que a equipe, né, conheça aí de forma significativa, tá? Que a equipe conheça os vinhos que estão sendo comercializados. Ele saiba, por exemplo, fazer harmonização e coisas desse tipo, né?
desses vinhos com esses pratos que estão sendo recomendados ali. Então, uma carta profunda, ela é muito mais cara. Então, no elemento estrutural de investimento, né, você deve pensar no seguinte: eu tenho um determinado valor para ser investido na confecção dessa carta, né? Ou seja, vai ser uma carta que possibilita ter muitos rótulos, é um estabelecimento pequeno, eu estou iniciando o processo. O interessante é que você comece pequeno e vai incrementando aos poucos de acordo com a demanda, de acordo com, né, a sugestão do seu cliente, de acordo com a necessidade que você vai verificando no dia a dia. Mas é importante que você entenda que você precisa fazer esse processo evolutivo, senão você vai acabar tendo rupturas significativas e aí vai começar a perder cliente, né, nesse processo. Então, uma carta precisa estar, né, quando eu falo dos elementos estruturais, ela precisa ser conivente, por exemplo, com o investimento que vai ser investido. A gente já sabe que existe toda uma condição ideal de armazenamento, né, do vinho, para que você garanta a qualidade do vinho que está sendo servido, para que você não corra risco de perder a sua mercadoria, né, ou seja, para que o vinho não estrague ou algo desse tipo. Você precisa ter também uma estrutura adequada. Dependendo da região, dependendo da temperatura da região, dependendo da temperatura do local que você vai escolher para armazenar os seus vinhos, existe a necessidade de ter uma adega refrigerada, né, que ela tenha aquele controle de temperatura, que fique no range de 13 a 15, né, a 18 graus, aí, com pouquíssimas variações. Então, nos elementos estruturais, além de toda a questão do investimento a ser feito, né, na quantidade de rótulos que vão estar lá dentro, né, o valor investido, quanto de dinheiro eu vou ter investido ali naquela adega, eu tenho que pensar na questão do estrutural, de manter o estoque acondicionado de forma adequada. Então, não adianta nada eu ter condição de fazer um investimento significativo em uma carta maior, mais extensa, com a maior quantidade de rótulos, com um investimento maior, e esquecer da necessidade de um armazenamento adequado, tá, em um local seguro, que garanta que você não vai ter perdas, né, por desvios, por exemplo, tá, mas que principalmente garanta o acondicionamento da bebida de forma adequada para que se garanta realmente que ela vai ser consumida dentro das condições mais ideais de consumo. Então, é comum a gente ver grandes adegas foram se desenvolvendo, foram crescendo, principalmente porque faltou um pouco de gestão de estoque, então tem muito estoque parado, muito estoque antigo, e que não há uma gestão de se colocar os vinhos na condição adequada. Então, você corre o risco ali de perder o estoque, porque o estoque foi crescendo e não havia uma previsão ali dentro dos elementos estruturais, né, de melhorar a estrutura para que, né, todos os vinhos fossem acondicionados da melhor forma possível. Uma outra questão também, questão que entra ali, né, é a operação, né, a operação, o dia a dia ali do restaurante, do estabelecimento, né, com relação a tocar aquela carta de vinhos. Imagina uma carta de vinhos extensa, uma carta de vinhos com grandes rótulos, com toda a estrutura de adega, né, com toda estrutura necessária, mas com a equipe pouco treinada, pouco desenvolvida para operar aquela carta de vinhos, para operar aquela adega, né, para ter ali, sim, a condição de proporcionar para o seu cliente uma experiência, tá? Então, existe esse cuidado também da carta de vinho ser conivente, por exemplo, né, com o nível técnico da equipe. Não adianta eu ter uma carta grande, extensa, que exija muito mais, né, de um conhecimento técnico da pessoa que cuida da carta. Não, né, eu não tenho a possibilidade de dar esse suporte, tá, de dar essa condição ali, a equipe não está treinada, né, não está habilitada para justamente conseguir, né, tocar uma carta de vinhos daquele tamanho, com aquela extensão, ou também o contrário, às vezes acontece, você ter uma pessoa treinada para conduzir uma carta pequena, né, ou você precisa de uma pessoa super treinada para conduzir uma carta pequena de 20, de 30 rótulos, o que não é necessário. Talvez um consultor já resolva aí o seu problema, tá? Ou alguém da equipe treinado e esforçado, né, o suficiente, já consegue fazer uma boa gestão dessa adega, desde que ele tenha as informações na mão, tá? Depois disso, né,
a gente tem que levar em conta esses elementos, essas questões, os elementos básicos, né? Eu vou descer aqui mais um pouco, para a gente, né? Elementos básicos para uma carta de vinhos. Tá? Os elementos básicos para uma carta de vinhos. Né? Cara, a gente precisa desenhar mesmo, mas é comum. Nome, tá? Produtor, uvas. Tá? Lembre-se, a função da carta é justamente vender e substituir o sommelier no momento em que o sommelier não está no restaurante. Então, quanto mais informações você conseguir colocar na carta e essas informações sejam realmente relevantes e que ajudem o seu cliente a, por exemplo, fazer a compra de forma simples, direta, né, que ajude, inclusive, a sua equipe a conseguir conduzir o cliente ali de acordo com, né, com o que ele quer. Então, essas informações são, né, preço. Eu já vi cartas de vinhos que não se colocavam preço, né, precisava fazer uma consulta. Tá? Isso pode diminuir, com certeza, a adesão das pessoas em comprar o vinho, tá? Além disso, nome do produtor, região produtora, tá? Eu acho que essa informação é importante porque hoje o consumidor ele já compra vinhos, já tem um nível de informação maior, tá? Então ele acaba comprando vinho e algumas informações, né, são importantes aí nesse processo. A região produtora é muito bom para garantir um pouco do estilo, porque o cara, nossa, eu gosto de vinhos de Mendoza, eu gosto dos vinhos de Laurent de Cuyo, eu gosto dos Malbecs produzidos em Laurent de Cuyo, eu gosto dos Chiantis, os Chiantis de entrada para mim são sempre bem agradáveis, então o produtor vai dar, né, a questão da qualidade ali para ele, né. A região produtora vai trazer ali um estilo esperado, ou seja, uma qualidade mínima esperada, um estilo de vinho ali esperado, tá? Aí existe algo que são, né, os opcionais. Aqui a gente já entra nos o que é opcional, né? Premiações, tá? Informações do corpo do vinho, tá? E harmonizações. As premiações elas são opcionais desde que você, por exemplo, não monte sua carta, né, pensando apenas em montar uma carta apenas com vinho. Eu só vou colocar vinho que tiver X pontuação. Eu acho que é importante você seguir aqueles conceitos lá. A carta tem que ser conivente com a cozinha da casa, ela tem que estar dentro dos pré-requisitos técnicos da equipe, não adianta eu colocar uma carta super sofisticada com a equipe que não está treinada para vender isso. É perder dinheiro, é dinheiro ficar parado. Tá? Eu vou colocar cartas só com vinhos de 95, 90 pontos, né, de pontuação. Eu acho que as premiações, as pontuações, elas ajudam, tá? E elas podem ser ali um fator de argumento de venda, até porque você está emprestando a autoridade de um crítico em vinho ou de uma revista especializada, você está emprestando a autoridade dela para dizer, olha, esse vinho aqui é de muita qualidade, porque os críticos, né, e as revistas falam muito bem dele. Então, isso é importante justamente para ser usado como argumento de venda, por isso que eu digo que é opcional, tá? Eu vou colocar aqui que você tem que ter premiações na carta porque elas, né, o cliente busca por elas, não são todos os clientes mais os clientes que têm um conhecimento maior, eles acabam até tendo uma certa resistência a isso, porque, né, as premiações, a gente já sabe que essas premiações ou pontuações não são garantias de qualidade, né? Então, as informações do corpo do vinho são importantes para talvez uma tomada de decisão, é uma informação a mais que ajuda normalmente no processo de decisão de compra, tá?
E só que ela deixa a carta muito mais extensa, uma carta muito maior, uma carta muito mais extensa. Então, muitas vezes, confeccionar essa carta fica inviável. Então, é opção, se ela for viável, é interessante que você coloque essa informação. E as harmonizações, se você tem um cardápio mais fechado, um cardápio que altera poucas vezes, né? E uma carta que também se altera poucas vezes, eu diria que uma carta que você consegue mexer nela a cada 6 meses, né? E um cardápio que você mexe nele a cada 6 meses, o que é difícil hoje em dia, né? A sequência, manter cartas por um período longo, tem sido algo muito complicado, muito difícil. Mexer em cartas uma vez por ano, mexer em cartas a cada 6 meses por ano, é muito difícil você conseguir hoje manter as cartas com esse padrão, né? Eu modifico só a cada 6 meses. Normalmente, tá? Você vai ter que mexer aí com muito mais frequência do que o que acontecia alguns anos atrás, tá? Então, as harmonizações, elas são bem-vindas, são viáveis, desde que bem feitas e que realmente, né, você tem ali um cardápio que não seja muito volátil, né, muito mutável, que altere-se com muita frequência. Eu acho que é super válido que você tenha a sua carta de vinhos, essas informações com a harmonização, tá? Aqui agora vem uma questão muito interessante, que é como, né, como precificar. Cara, eu acho que essa é uma das questões mais complexas, né? Como precificar? Existem várias formas, cada gestor tem um jeito de se fazer, tá? Tem um jeito de executar, mas eu considero que tem alguns elementos que você não pode, né, deixar de fora. A gente sabe que quando a gente fala de precificação na gastronomia, a gente tem o CMV, né, que vou traduzir o CMV aqui, é o custo da mercadoria vendida, tá? E tem uma questão muito interessante aí, que é dentro de restaurantes, dentro de hotéis, né, pousadas que trabalham com carta de vinho, trabalham com vinho, a gente tem um CMV ali, que esse tipo de negócio, tá, ele tem um custo de mercadoria vendida que fica, tá, em torno de 40%, tá, a 70% do valor do produto no ponto de venda. Tá? Então, imagine um vinho que custa R$100, né, fazer normalmente com essa faixa de preço. O seu MV é um pouquinho mais baixo e a margem de lucro pode ser um pouco maior. Mas nesse caso ali, né, você tem uma média de lucro dentro do ramo de restaurantes, do ramo né, de hotéis e restaurantes dentro de hotéis, que gira em torno de 15%, 12% do valor do produto. O CMV normalmente gira em torno disso, você com 40% de CMV é um CMV relativamente bom para a área, para vinhos dentro desse tipo de negócio, tá? Mas o que você tem que ter em mente é o seguinte, tá? Aqui é uma forma de precificação baixa, né? Preço de vinho é igual a CMV mais, eu tenho que levar em conta o CMV, a margem de contribuição, tá? Mais margem de contribuição, isso é normalmente em porcentagem, tá? Mais o que seria a margem de contribuição está relacionado, eu vou facilitar para vocês, vou colocar aqui a margem, aqui, custos, contribuição para os custos fixos, né? Para os custos fixos, mais os custos variáveis, né? O que são os custos variáveis? Os impostos, por exemplo, né? Tem aqui os impostos, tá? Custo fixo, custo variável, tá? Esse aqui, em porcentagem,
os custos fixos também em porcentagem, tá? O CMV em valor real, né? E mais lucro bruto pretendido também em porcentagem. Isso tudo é igual ao preço do vinho, tá? Existem outros elementos que a gente analisa no processo, né, que é, por exemplo, preço da concorrência, preço médio, preço de mercado, né? Então, você vai precisar preço médio de mercado, tá? Você vai precisar fazer essa análise, tá? É importante que você faça essa análise justamente para verificar se você também está comprando bem, né? Se não existe ali você às vezes está comprando ruim e não consegue vender com preço bom. Muitas vezes você, nossa, qual é o segredo desse cara aqui que está vendendo com preço bem no meu, né? O cara está comprando muito melhor que você. Então, a gente precisa entender preço de mercado, entender toda essa demanda, né, de preço de mercado, todos esses processos, tá? Para aí sim você conseguir montar o preço do seu vinho no mercado, né, na sua carta de vinhos, tá? Então é importante que você tenha isso em mente, tá bom? Então, acho que é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado, tá? E até a nossa próxima aula.